Além do carnaval, um dos grandes assuntos que repercutiram na internet nas últimas 72 horas deste feriado foi a premiação do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, na cerimônia do Oscar. Principalmente porque é um filme que fala sobre ditadura, perseguição política na época do regime militar. O que eu não esperava era que a revista Veja, dentro desse contexto, publicasse uma matéria falando sobre a atual ditadura do Brasil. Sim, a revista Veja, que geralmente tem uma tendência esquerdista e que, quando dá espaço para falar da direita, deturpa informações, se prestou a publicar uma matéria que eu diria muito interessante para nós que somos de direita. A manchete, a chamada da matéria, é a seguinte: as reclamações dos presos do 8 de janeiro. Maus tratos, tortura e tentativas de suicídio. Aí o subtítulo: a associação que reúne familiares dos presos encaminhou denúncia ao Congresso e cobra ações de entidades de defesa dos direitos humanos. A reportagem é de Hugo Marques, foi atualizada no dia 3 de março de 2025, às 20 horas e 57 minutos, publicada às 18 horas. Antes de continuar, vou fazer a observação, porque quando eu estava nos 300 do Brasil, em 2020, a revista Veja, do mainstream, era a revista que mais se interessava, ela tinha o contato com uma pessoa do acampamento, só que ela deturpava tudo que era concedido de entrevista por essa pessoa do acampamento, que era a liderança do acampamento. É por isso que eu posso dizer com propriedade que já deturpou muito. Vamos lá, vou ler a matéria. A Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, ASFAV, data em que vândalos invadiram, e aqui eu vou parar novamente, eles não chamaram de terroristas. A maioria dos veículos de comunicação do mainstream, novamente, se refere aos presos do dia 8 como terroristas, como golpistas. Aqui eles mudaram para vândalos, que foi o que aconteceu, de fato. Ninguém pode negar que aconteceram atos de vandalismo naquele lugar, lá no Congresso Nacional, no prédio do STF. Eu achei isso muito interessante. Na minha época, na época que eu fui presa, os 300 era chamado de nazifascista, terrorista, extremista. Então aqui deu nome ao boi, o devido nome. Vândalos invadiram e depredaram os prédios Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Não falou em golpe, olha, não falou em golpe de Estado. Preparou um dossiê, vou reler. A Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, ASFAB, data em que vândalos invadiram e depredaram os prédios Palácio do Planalto, Congresso e o Supremo Tribunal Federal, preparou um dossiê para denunciar o que considera violações em série aos direitos humanos. A entidade entregou à Câmara dos Deputados um documento catalogando 59 ofícios enviados nos últimos 2 anos para órgãos do governo e entidades que historicamente defenderam os direitos humanos no país, a maioria sem resposta. Depois que eu fui solta, eu protocolei uma denúncia de violação de direitos humanos no Ministério dos Direitos Humanos. Recomendo a cada preso em particular, cada advogado de cada preso em particular que faça, tente também. É importante, nem que seja para registrar. Vamos continuar. A ASFAB relata casos de tentativas de suicídio, má qualidade da alimentação, distribuição de água suja, falta de banheiro e material de limpeza. Isso é uma coisa interessante também. Quando eu fui presa na colmeia, eu só tinha água da torneira para tomar. E depois que eu saí da colmeia, um advogado disse que por eu ter curso superior, eu tinha direito à água filtrada. E sim, eu pensei em suicídio, no caso, na cela da Polícia Federal, na colmeia também.
difícil falar sobre isso, né? Mas na Polícia Federal eu pensei em colocar minha cabeça no buraco no chão, que era o boi, né, o vaso sanitário, e acionar a descarga. Na colmeia não tinha descarga e o vaso era todo ladeado de tijolo. Mas tinha tipo uma corda de um varal de plástico e eu pensei, no caso, em enforcamento. É bem complicado falar isso. Falta de banheiro e material de limpeza. Não tinha. Só recebi no kit de higiene um saquinho com sabão em pó dentro. Um sabonete. A defensora pública Emanuela Saboia, que acompanha os processos, confirma que há problemas no atendimento aos presos. O trabalho dela é verificar se os presídios possuem condições sanitárias e de saúde adequadas. A alimentação é péssima, gente. Banhos de sol, lotação de celas e itens que os presos recebem. Eles pedem ajuda principalmente em relação à questão de direitos humanos, né? Abre aspas e fecha aspas, diz. Muitos que foram presos são idosos e possuem comorbidades, ressalta ela. Defensoria Pública do DF confirma denúncias de tortura. Seríssimo isso. Além dos idosos, a Defensoria afirma que muitas mães com filhos pequenos foram levadas para os presídios femininos. São, segundo ela, mulheres que se dizem inocentes e que não teriam participado do quebra-quebra. Emanuela conta que no primeiro dia das mães, após as prisões, havia uma preocupação muito grande com 6 mulheres que passavam por uma situação de depressão profunda. As policiais penais fizeram turnos para observar essas mulheres com medo que tirassem a própria vida. Já houve tentativas de suicídios. A defensora pública também informa ter recebido 2 denúncias de tortura. Os casos foram remetidos a várias execuções penais para investigação. Os processos são sigilosos. Os documentos enviados pelas famílias estão sendo analisados pelo gabinete do líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco, do PL Rio Grande do Sul. A ideia é criar uma comissão externa para apurar as denúncias. Achei uma matéria, falando como comunicadora social, bem séria, sensata, cordial. Achei que foi uma matéria jornalística de fato, imparcial, como deve ser o jornalismo. Então, estou surpresa. Eu fui procurada depois que eu fui solta pela Veja, mas eu fui orientada pelo advogado à época para não conceder, justamente por conta dessa deturpação e do inquérito 4828 ainda estar muito quente na época. Fui orientada a não conceder entrevista para a Veja. Então, assim, eu achei muito válida essa daqui para a luta do pessoal do dia 8 e que deve ser bem explorado para o benefício, né? Para até mesmo criar uma comoção, porque a gente está vendo aí no carnaval, né, o que a esquerda está fazendo, os artistas, criando um verdadeiro rebuliço, um clima desfavorável, isso tudo, a pressão social, ela faz parte também do contexto jurídico. Não deveria, mas a gente sabe que situações que têm um grande apelo social acabam interferindo no julgamento de magistrados. Então, é isso. Achei positiva essa matéria e uma pena que seja verdade, né? Lamentável que seja verdade tudo isso e eu posso confirmar que foi porque eu passei por isso também. Vamos em frente.